29 quilos de peixe aqui, ó. Delícia. Amei. É, não. Não ficou, mas ele deu os problemas. Eu anotei algumas coisas aqui. Bom, se ficar faltando alguma coisa, depois você pergunta novamente que a gente complementa. Bom, primeiramente dizer que o sistema ele foi dimensionado em cima de algumas premissas de engenharia. Então, as duas principais variáveis é o peso e a distância que o munícipe vai dispor seu material dentro do container. Então essas são as duas variáveis analisadas para dimensionar o número de containers que vai em uma certa região. Tá? Engenharia é matemática pura, não é de 800 a 1000. Isso é um número exato. Com relação à vaga para carro, a gente está priorizando as questões sanitária e ambiental. Essa aqui é a prioridade do município. Dar ao resíduo uma condição adequada de ele ficar estocado sem causar problemas de ordem sanitária e ambiental. Assim que o projeto for consolidado ao nível de colocação dos equipamentos, obviamente a INDEC vai entrar para cadastrar esses tipos de equipamentos que vão estar, via de regra, no meio-fio. Os recicláveis, a moça foi embora. Os recicláveis, é bom que se tenha bastante claro a equação, a composição física dos resíduos de Campinas, ela apresenta três variáveis. Matéria orgânica, material reciclável e material descartável, o que não consegue ser comercializado do ponto de vista dos recicláveis e o que não é matéria orgânica. Isso é norma, é a INDR 2006, isso a prefeitura faz isso periodicamente, de 3 em 3 meses. Então, falar que resolvendo a fração reciclável resolve o problema de gestão de resíduos na cidade é um equívoco que nós, da área técnica de engenharia, não podemos ter. Os restaurantes, como é feito hoje? Hoje o resíduo de restaurante é acondicionado e é oferecido no meio-fio para o sistema de coleta manual atual hoje. Como que ele vai ser feito? Ele vai ser oferecido não mais no meio-fio exposto, mas sim dentro de container. O container vai preservar do ponto de vista sanitário o material. Então, eu só vejo vantagem nessa colocação acondicionado no saco plástico. Então vai ter mais um elemento aí que vai proteger os resíduos da ação de animais, vetores, etc. Do ponto de vista técnico, é lógico que foi estudado a densidade dos resíduos. Então, eu não sei se essa é a pergunta. Cada container, quantos quilos poderia receber? Aproximadamente de 100 a 150 quilos por container. O problema dos resíduos sólidos, como todos sabem, é o volume. Ele ocupa grande volume e pesa pouco. Então, esse é um grande problema da gestão de resíduos em uma cidade. A INDEC eu já respondi.
Bom, na verdade, a gente está dando de 800 a 1.000 equipamentos, 1.000 conceitos. Isso é uma estimativa feita num projeto básico. Esse projeto básico vai ser desenvolvido e para se atingir um projeto executivo, que aí sim a gente vai chegar no número de contêineres exato para contemplar toda essa área de estudo. E isso é uma coisa dinâmica, né? Um pouco mais, um pouco menos. Os ajustes vão ter uma região que precisa de mais contêineres, a gente vai colocar. Isso não é estático, não é uma coisa dinâmica. Eu acho que se tiver mais alguma questão específica aí. Para ele não, para esse